Eu tô vendo aqui o Mamãe Falei, gostei muito. O Mamãe Falei foi super humilde lá, né? Ele não tá ali por causa de dinheiro, ele tá ali porque ele realmente é um cara que acredita nas coisas. O Mamãe Falei é um social-democrata, ele é um esquerdista, né? Mas ele não é um esquerdista radical, mas ele é odiado pelos esquerdistas radicais porque ele não representa a idealização dos esquerdistas, Karl Marx, isso, aquilo, etc e tal. Ele é um esquerdista norte-americano. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, existe muita esquerda, existem muitos esquerdistas, porque lá a vida lá é diferente daqui, a vida lá é fácil, né? E lá a vida deles é trivial e eles querem o máximo de serviço possível. E eles odeiam os indivíduos da direita que representam aquela pessoa que não tem oportunidade, aquela pessoa pobre, aquela pessoa ignorante, etc e tal, aquela pessoa que tem quando eu falo ignorante é uma pessoa que não teve a formação intelectual dos americanos, né, que infelizmente eu também tenho. Nossa, eu tô sendo massacrado aqui. Espera um pouco aqui, pessoal. Ouve só, teve acesso a gente? Não, eu só vi metade do vídeo. É o seguinte, e lá nos Estados Unidos, existem muitas pessoas que têm uma boa vida e eles são de esquerda. E tem muitas pessoas ali que estão lutando ali, que são os americanos, que eles fazem alguma besteira, o ser humano não é perfeito, mas nos Estados Unidos você tem que ser perfeito, senão você perde seu emprego, a sua vida se torna um lixo, você tem que cometer suicídio e tal, né? E existe uma cobrança, uma pressão muito grande da direita e da esquerda lá dos norte-americanos. E os caras lá que são, vamos dizer aqui, que são o pessoal lá que é ignorantão, que eles consideram todos filhos de Trump e tal, eles cometem erro e o pessoal sente raiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui sobre por que o pessoal odeia tanto o Bolsonaro. Tem uma menina que ela tem dificuldades, ela tem deficiências, e ela, como fala, com a deficiência dela, ela foi mordida pelas colegas. E existe uma política que o cara tem que seguir para pilotar ônibus, aonde que acontece com a agressão, que é obrigado a parar. Se ele parar, todos os carros que estão em volta são obrigados a parar. O carro que passar perde até a habilitação, né? E o moço, ele não parou, ele não conteve as mordidas e tal, mas a gente não sabe o lugar, a gente não sabe a posição, a gente não sabe como fala, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Se botaram a mão na boca da menina lá e encolheram ela e começaram a morder a menina, porque a menina estava chorando demais no ônibus. E o motorista não viu. Aí eles colocaram a culpa no motorista do ônibus, colocaram a culpa que ele é uma pessoa que não seguiu as regras e as normas. E aí vem toda a história, a menina é deficiente, a mãe é pobre, as pessoas não respeitam as pessoas deficientes. Começou toda aquela ladainha de esquerda. Não existe uma avaliação, só existe uma culpa. Provavelmente o motorista é algum branco norte-americano que não conseguiu ter sucesso na vida, radical que votou no Donald Trump, e ele cometeu uma falha catastrófica que a menina lá deficiente poderia morrer. Então o pessoal lá, eles sempre ficam colocando a culpa que um negro foi vítima, que um gay foi vítima, que isso foi um vítima e tal, mas eles não contam toda a situação e não contam que mesmo que a pessoa errou com aquela pessoa lá, que é a minoria, aquela pessoa que errou é uma pessoa que não tem um estudo, que tem uma personalidade, é um indivíduo da sociedade que não estava num bom dia dele, ou é uma pessoa problemática que tem um histórico de problema porque ele não consegue aceitar as regras, porque ele tem uma dificuldade de compreender as regras. Então o pessoal dos Estados Unidos é de esquerda e lá existe uma caixa às bruxas, aos pobres, às pessoas do interior, a todo mundo que eles consideram no padrão e que é uma pessoa problemática. Por exemplo, igual o Thor. O Thor no último filme, ele estava super problemático na história, mas se você for ver a história dele, existe uma explicação para ele ser problemático. Aí vamos voltar aqui à questão aqui. Por isso que o Bolsonaro é tão odiado lá nos Estados Unidos lá. Voltando à questão. Eu gostei muito do que Mamãe Falei fez. Mamãe Falei não deveria ter feito aquilo. Se todos os políticos fossem igual a ele,
eu acho que não teriam políticos corruptos. Eu vi uma moça discutindo, olha, então, por que vocês não abaixam o salário de vocês? Ah, eu cortei meu salário e tal. E tava fluindo uma conversa legal, tava vendo debate. Aí o pessoal começou a xingar, tal, etc. O pessoal começou a agredir o Mamãe Falei, né? E etc, né? Mas, como posso dizer pra você? A vida da minha mãe é problemática, ela já é de idade, minha vida é problemática. A vida do brasileiro é problemática. A gente não ganha dinheiro. E os nossos gastos estão muito altos. Minha mãe está falando assim, a gente não paga aluguel aqui, mas chega no final do mês, as coisas faltam aqui dentro de casa. Minha mãe pega os seus 1.000 e pouco da aposentadoria, eu pego meus quase 2.000 reais do meu serviço lá de vender gás, e não está dando para fechar a conta no final do mês. Estou devendo dinheiro pro meu pai, mas eu fiquei mais 2 semanas doente, uma semana doente e uma semana os caras querendo me matar aqui, né, por causa do YouTube e da internet. E etc. Existe muito ódio, mamãe falei não quer se aprofundar nas questões e tal. Porém eu achei uma coisa muito bem feita que ele fez lá de debater. Teve 2 pessoas de esquerda lá que foram debater real. Ele não tem máscara nenhuma. Eu não gosto do mamãe falei. Não porque eu acho que mamãe falei não presta, mas mamãe falei tá numa luta, ele não tá preparado pra luta. Mas ele é uma boa pessoa, ele tem um bom coração, né? E a gente não pode condenar a pessoa por aquilo que ela não pode fazer. A gente tem que condenar a pessoa se ela faz alguma coisa por maldade, né? Tem o pessoal de esquerda aqui que persegue ele aqui, que é o Clayson, Samuel Borelli e Henri Bugalho, só porque ele não compactua com essa velha política. Ele é um cara de esquerda, ele é um social-democrata, né? Ele é um indivíduo a favor da guerra, que coisa. O pessoal da esquerda é a favor de guerra por causa do petróleo lá nos Estados Unidos. O pessoal da direita lá diz que luta pelo princípio da moralidade. E é uma confusão tão grande. Mas eu adorei o Mamãe Falei de terno e gravata sair lá pra conversar com o povo. Se todo político fosse assim, seria ótimo. Mas o pessoal falou, ele é coxinha. Por quê? Ele é um filho do empresário, trabalhador, é um descendente de português, com negro, né? Ou espanhol, a gente não sabe, né? Então, o Brasil, todo mundo tem que fazer a sua parte. As pessoas têm que ter amor um pelos outros, né? E as pessoas têm que trabalhar para ver se a gente sai dessa situação horrível. E todos os brasileiros estão na miséria. Todos, sem exceção. Mamãe Falei não está na miséria porque o pai dele trabalhou muito e no passado conseguiu construir alguma coisa. Hoje alguém quer construir alguma coisa é impossível, né? Então falou para vocês. O vídeo do Mamãe Falei para você refletir. Espero que vocês reflitam. E pô, cara, tô gostando do que você tá fazendo, meu. É muita humildade sua aceitar você ser um deus, alguém atacar um copo de água, um refrigerante, vá pra cima de você, agarrar no teu pescoço e você falar, ó, de igual para igual. Antes o pessoal falava que você era um cara que queria ser, até eu falei que você é um cara que queria ser político e simplesmente envergonhava o pessoal de esquerda, até o Clássico usou o meu argumento. Mas agora você sendo um político, saindo na rua, tá mostrando que você não quer humilhar as pessoas. Você tá querendo que o pensamento das pessoas mude e você pode ser até um cara meio fresco. Mas você tá lutando. Falou aí pra você, mamãe, falei. Mesmo que você esteja errado, você tá com um bom princípio no coração, diferente da minoria que chora, ou de pessoas dentro do sistema.